E lá, nos alunos que dormem, né, aqueles que ficam internados lá, estudam, existem um internato, tem 2 prédios basicamente. E a título de curiosidade e informação, e uma coisa até engraçada, como o brasileiro é criativo, sabe como é que se chama o nome dos dormitórios? Dormitório masculino. Vocês sabem? O Grande Conflito. Eles chamam lá de o Grande Conflito. Em qualquer lugar do Brasil que você for num internato, lá o prédio, dormitório masculino, vai ser conhecido como o Grande Conflito. E sabe como é que se chama o nome do dormitório feminino? Está aí na tela. O Desejado de Todas as Nações. Aí pensa comigo, o indivíduo, não é, arruma uma namorada do desejado de todas as nações, e aí aquele namoro vira um inferno na vida do jovem. E aquela relação vira um maior inferno. E aí o desejado de todas as nações vira apenas um grande conflito, né? Essa é a série que nós estaremos dando início hoje. E nós estaremos falando, de fato, aquele que é e será o desejado de todas as nações. Eu não colocaria esse título desejado, já está estabelecido há séculos, né? Porque desejo é algo meio que líquido, é um sentimento líquido, mas eu colocaria a necessidade de todas as nações. E durante essa série você vai descobrir por que é tão importante. Será uma série média, onde teremos 5 episódios, cada um estará falando aqui sobre um tópico específico, e eu hoje estarei abrindo essa série com o primeiro título, né, falando do nascimento de Jesus, da encarnação de Jesus, o Deus conosco. E vou pegar meu óculos, eu achava que estava aqui. Abre essa caixa aí, por favor. Eu estava com ele agorinha. Obrigado. Quem tem menos de 40, um dia vai usar óculos também. Eu tinha vista perfeita. Mas o Deus conosco, o início, não é? O capítulo 1 do livro O Desejado de Todas as Nações, se você ainda não tem, você pode baixar. Tem de forma gratuita, coloque em PDF. Da escritora Ellen G. White, ela fala assim, será o seu nome, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso está em Isaías capítulo 7, 14. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele era a palavra de Deus. Ela fala aqui, Jesus é a palavra de Deus. O pensamento de Deus tornando audível para todas as nações. Em suas orações pelos discípulos diz, eu lhe fiz conhecer o teu nome, que é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, para que o amor com quem me tem amados estejam nele e eu neles também estejam. É um Deus que se relaciona, é um Deus que se faz carne, é um Deus que está presente, é um Deus que não está comandando ou dirigindo o universo à distância. E o texto que eu gostaria de abrir com vocês nessa manhã, para a gente entender o impacto que isso traz na nossa realidade, está em João, o Evangelho segundo a narrativa de João, não João Batista, nós iremos falar com ele, mas João, um dos discípulos que escreveu também o livro de Apocalipse e as epístolas. João capítulo 1. João, eu acho que eu já falei aqui, ele
está presente fora dos evangelhos sinóticos, né? São 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que repetem algumas histórias. Eles tinham uma mesma visão, sinóticos, sinônimos de visões. Então, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fazem parte. João, ele aparece aqui trazendo uma outra perspectiva das narrativas de Jesus. Ele apresenta um outro lado e ele tem uma pegada meio filosófica. E ele aborda a questão do amor. Então, ao invés de sempre como vemos começando, ele já narra do Cristo em pessoa. E ele diz assim, João capítulo 1, a partir do verso 1, vamos ler aí até o verso 18, mas a gente vai lendo e vai tentando explicar o texto para a gente compreender o que está acontecendo aqui. E ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava num princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esses 3 primeiros versos é uma ligação direta para Gênesis capítulo 1. E a palavra traduzida para no princípio, que vem do hebraico Bereshit, que está relacionado com princípio, não condicionado a espaço e tempo, porque se estivesse condicionado a espaço e tempo, Jesus seria um ser criado. E esse Bereshit, que não está condicionado a espaço-tempo de Gênesis 1, que João fala aqui no capítulo 1 do seu livro, está relacionado a uma existência. Deus é. Quer dizer, Deus não existe, Ele não foi criado, Ele é. Ele esteve presente em todas as coisas. Eles estavam com Deus. De novo uma referência a Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3. E todas as coisas foram criadas por meio dele. Jesus estava com Deus na criação. Jesus, ele é Deus, ele sempre existiu. E todas as coisas foram criadas por ele. Verso 4, a vida estava nele. E aí uma referência, alguns autores, alguns teólogos, que é uma referência a Gênesis 3. É uma possibilidade que aparece aqui de fazer uma referência à escolha que o casal tiveram em não escolher Deus, mas escolher seu próprio destino, que é contado, não é, através da história do casal Adão e Eva, que lá no paraíso foram e comeram do fruto. Eles buscaram um caminho de alternativa. Havia o caminho de estar vivo, mas também se comeres do fruto, certamente morrereis. E alguns teólogos dizem que aquela morte que estava propondo, de fato não é essa morte que acontece na nossa geração aos 70, 80 anos, quando a vida não é interrompida, mas a morte era essa ruptura entre Deus e homem. Isso é morte, porque a vida está nele. Por isso que quando eu digo a necessidade de todas as nações, é que uma vida sem Deus é uma vida morta e vazia. Sem Deus não há possibilidade de vida, há possibilidade até de uma pouca existência. E essa existência sem Deus é uma vida vazia. É uma vida que corremos de um lado para o outro tentando encontrar o sentido de alguma coisa. Mas esse alguma coisa que se é buscado não se faz sentido. Porque esse alguma coisa sem Deus é morte. Então a vida estava nele. A vida era a luz dos homens. Existe alguma possibilidade de existência sem luz? Existe possibilidade de vida sem luz?
a ausência da luz impossibilita a vida. Então foi esse o destino da humanidade, representado ali pelo casal Adão e Eva. E aí vem Gênesis capítulo 3, verso 15. Alguns autores falam que ali é o primeiro evangelho, quando a raça humana cai na ruptura, as coisas, as características físicas, espirituais, sinalizam suas evidências, guerras, separações, aquilo que em pouco tempo atrás era osso dos meus ossos, carne da minha carne, passa a ser objeto de acusação, de conflito e de guerra. Então, o sistema mundial, o sistema universal, sinaliza a ruptura, a vida sem Deus. É uma vida de morte, é uma vida de guerra, é uma vida de destruição, é uma vida de desarmonia. E aí entra o primeiro evangelho, é o descendente da mulher. O descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Uma metáfora. Quando se pisa na cabeça de uma cobra, de uma serpente, logo aquela cobra morre. É uma metáfora ao fim do pecado, dessa ruptura. E gerações por gerações agora vivem nessa expectativa, nessa esperança de um menino. Deus levanta mensageiros, patriarcas, profetas, e começam a viver na esperança de que um menino nasceria, o descendente da mulher viria, se tornaria Deus, viria, esmagaria o pecado. Então a luz estava nele, os holofotes universais de todas as cortes celestiais, angelicais, espirituais, estavam nessa expectativa de um menino, do Emanuel, do Deus conosco, do Cristo. Verso 5, verso 6. Houve um homem, e aí a história dá um salto. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista, primo de Jesus, filho de Zacarias, do sacerdote Zacarias. Nasceu no mesmo período de Jesus. E João estava anunciando: preparem, está chegando o momento, o nascimento, Deus conosco. É agora, é nessa geração, vocês vão ver, vocês vão presenciar, vocês, quem sabe, vão ter algum milagre feito por esse Deus conosco. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. João apontava para quem? Para a luz. A fim, qual era a finalidade? João era um meio. Os profetas eram um meio. A fim de quê? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? A fim deixa eu ver aqui, que eu tirei a vista, a fim de que todos virem e crêem por intermédio dele. Ele não era a luz, João, está falando de João. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, qual luz? A verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a quem? Todos os homens. Todos. E aqui está todos. Inclusão. O anúncio de Jesus, a vinda do Messias, é uma forma de incluir a todos. O Deus conosco, que veio a esse mundo, aonde foi anunciado paz na terra, entre povos, nações, é uma mensagem inclusiva. É uma mensagem que inclui, é uma mensagem que legitima aquele que não era legitimado,
que coloca como elemento aquele que era excluído, aquele que era rejeitado. E João estava ali para anunciar que está chegando a hora, e vai chegar. Eu estou aqui apenas com a função de apontar, de revelar. Eu não tenho luz própria, mas ele sim tem a luz própria. Ele é o Salvador do mundo, ele é a luz do mundo, ele é a esperança, ele é a necessidade do mundo. Verso 10: e o Verbo, volta a falar de Jesus, agora está falando de Jesus, e o Verbo estava agora no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o quê? O conheceu. E aqui é uma situação triste, né? Porque o mundo, ele veio para o mundo, ele veio para os seus. E o texto agora vai ficar mais crítico ainda, porque o mundo não o conheceu. E João, rapaz, ele dá mais ênfase ainda no verso 11, quando diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E por que os seus não receberam? Existe uma estimativa de que mais ou menos 300 profecias messiânicas do Antigo Testamento, 300 anúncios formais de que o Messias, o prometido, o Cristo do Novo Testamento, o Messias, o prometido de todas as nações, o cumprimento profético de Gênesis 3, 15, o fim do pecado, da injustiça, da violência, da maldade viria. João estava lá, mas os seus, veio para os seus, ele veio para a nação judaica, ele veio para o povo escolhido, mas os seus não o receberam. Eles esperavam um Messias. E aí é onde eu quero trabalhar um pouco. Eles esperavam um Messias. Eles conheciam a profecia, eles sabiam que estavam próximos, mas por que não recebeu? Por que eles rejeitaram? O problema é que o Messias que eles queriam era um Messias do tipo o rei Davi, um rei que viria novamente estabelecer o trono de Israel sobre a terra. Eles queriam um rei que viesse libertar agora os judeus da opressão opressora, manipuladora, dominadora, egoísta de Roma. Eles queriam libertar dos reinos desse mundo. As ideias que eles formavam a respeito do Messias, as especulações que eles tinham a respeito desse Messias que viria, não estaria em harmonia com o Messias real. Então, a nação judaica, os profetas, tinha um pensamento, uma ideia de como seria a configuração desse Messias que viria. Um homem forte, vindo, quem sabe, da capital de Israel, Jerusalém, que nascesse numa família nobre, poderosa, influente, de recurso, com influência fantástica e com seu grande exército, e com seu grande cavalo. Mas ao contrário disso, nasce um menino em Nazaré, pobre, humilde, sem pedigree, sem característica. E aí começa agora a estabelecer o seu reino. E na categoria do reino dele, que ele estabelece, tem lá, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Aí as pessoas disseram: não, sem condições, não tem condições. Esse aí
não representa, porque eles olham para o quê? Eles olham para a sua ideia. A ideia que eles tinham de quem seria o Emanuel, o Deus conosco. Eles olham para a sua ideia, eles olham para o Jesus. Eles olham de novo para a sua ideia, olham para Jesus e dizem: esse Jesus aqui não corresponde à nossa ideia. Então, se não corresponde à nossa ideia, eu não o reconheço. E se eu não o reconheço, eu também não o recebo. Entenderam aí? E assim, as pessoas tinham ideias de como seria esse Messias, o Cristo. Mas só que entre as suas ideias que eles tinham sobre esse Cristo, não batia com o Cristo da realidade. Do Cristo que se misturava com prostitutas, meretrizes e pecadores. Então, para manter a sua ideia, os seus pensamentos intactos, não pode, como homem de Deus, como profeta, como um Messias, sentaria com publicanos e pecadores. Não, esse Messias não entra na minha forma de enxergar de como seria um Deus encarnado. Então, se esse Messias não se adequa às minhas ideias, se eu não conheço, eu também não o recebo. E foi isso que aconteceu. Do campo das ideias ao campo da realidade. Não aceitaram, não reconheceram. E aí entra o verso 11, verso 12. Mas, eu gosto do mais na Bíblia, sabe? O mais na Bíblia sempre traz esperança. E aí vem agora a notícia boa para a gente que está aqui. Mas a todos, novamente a palavra todos. Palavras de inclusão. Todos. Isso me inclui e te inclui também. Mas a todos, o quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, não tem linhagem judaica nenhuma, não tem parentesco nenhum, não precisa ter essa legitimidade, não precisa ser ou pertencer às mais variadas tribos, só precisa crer, aceitar, reconhecer, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade de carne, mas nasceram da vontade de Deus. O nascimento que é feito da vontade de Deus, ele não vem através de carne, mas vem através do reconhecimento do Cristo, o Eterno. De reconhecimento de quem de fato este é. Do Emanuel, tem uma citação aqui de Ellen White, eu separei do livro, e aí você é convidado, né, para, nessas próximas semanas, estar estudando, né, sobre os capítulos, né, e ele diz assim, no primeiro capítulo, né, o Deus conosco, desde que Cristo veio habitar entre nós, sabemos que Deus está relacionado com as nossas provações e se compadece de nossas dores também. Todo o filho e filha de Adão pode compreender que nosso Criador é o nosso Criador, o Cristo, o Eterno, o Verbo que se fez carne, é amigo dos pecadores. Nosso amigo. É de uma profundidade gigantesca. Isso é um motivo de a gente nunca se desanimar, nunca desistir, porque o Cristo é amigo do pecador, daqueles que reconhecem que é pecador, que é indigno,
E ele tira do campo da meritocracia completamente, porque os meritocratas não receberam, não reconheceram. O povo da lei, que havia formado do campo das suas ideias quem seria esse Deus, disseram: não posso reconhecer, receber esse aí, sendo o homem que senta com meretrizes e pecadores, jamais esse é o Filho de Deus. E não receberam. Mas esse aqui, que é o Cristo o Eterno, ele é amigo dos pecadores. Pois em toda a doutrina de graça, toda a promessa de alegria, todo ato de amor, toda atração divina apresentada na vida do Salvador na terra, nós olhamos e vemos o Deus conosco. Deus que transita entre nós. Existe um conceito hebraico, quando Deus estabelece um plano de se reconectar, de se reconciliar conosco, porque na entrada do pecado o homem se rompeu com Deus. Não foi Deus que rompeu com o homem rompe com Deus, vai para longe. Deus vai atrás de Adão e Eva e tenta se reconciliar com a humanidade. Toda a história de Israel é Deus tentando se reconciliar conosco. A parte rompida, gente, não é a parte de Deus. A parte que se retirou não foi a parte de Deus, foi a parte humana. Mas a Bíblia diz que Cristo, Deus, através do Filho de Jesus, nos reconciliou a Ele. Então, nós, hoje, temos uma tenda. Lembra lá no Antigo Testamento que Deus não podia estar no meio do povo, aparecendo para um povo e inspirando todo mundo que quisesse. Deus disse assim: faça um tabernáculo, e eu farei habitação no tabernáculo. Mas agora, esse Deus, Ele arma sua tenda entre nós. É isso que João está dizendo. Ele arma agora, ele não tem mais um tabernáculo lá. Ele tem um tabernáculo aí, ó. Ele tem vários tabernáculos. O Deus conosco, ele é a concretização de um Deus que se restabelece a nossa conexão novamente com Ele. Então, através de Cristo, nós somos reconciliados com Deus, com o Pai. E olha que coisa fantástica. Ao olhar para Jesus, você tem a sua conexão estabelecida novamente com Deus, porque é Cristo que nos reconecta com Ele. E esse Deus está conosco. Esse Deus está entre nós, com nós. E o Verbo se fez carne. E aí é a parte que eu mais gosto do texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do Pai. João testemunha a respeito dele, verso 15, exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes mesmo de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai e quem o revelou? Quem o revelou? Cristo. Cristo revela quem Deus é. Quer ver o Pai? Jesus mesmo disse, né? Os discípulos perguntaram: mestre, mostra-me o Pai. Jesus disse: quer ver o Pai? Veja a mim. Veja a mim. E essa mensagem aqui me faz pensar bastante
Número 1, qual é a visão que eu estou tendo desse Pai? Quais são as ideias que eu crio na minha mente com relação a quem é o Pai, como o Pai age, ou o que o Pai faz, ou como o Pai se relaciona conosco. E aí a gente vai construindo as nossas relações com Deus com base nas nossas ideias. E muitas vezes a gente começa a colecionar um Deus tirano, que está sempre nas esquinas, na curva, esperando você dar aquela escorregadinha para te puxar para um abismo. Um Deus que está pronto, sempre pronto a se vingar, a vingar os seus atos. Um Deus que se aborrece, que se aborrece por qualquer descuido seu. Um Deus que está sempre irado e tem um zelo enorme pelo seu nome, a ponto de que se você usa o seu nome para utilizar ou para dar algum exemplo da vida ou para mesmo fazer algum tipo de aplicação, é um Deus que se aborrece, é um Deus que está sempre manipulando o que você faz em um período sagrado de 24 horas, é um Deus que está sempre medindo ou analisando aquilo que você veste, aquilo que você usa, aquilo que você compõe, e a gente vai criando as nossas imagens de como é esse Deus. E o pior que a história me revela é que quando eu crio um Deus a partir das minhas ideias, vai acontecer comigo o que aconteceu com o grupo que não o receberam. E que não receberam porque não o reconheceram. E que não reconheceram porque na sua cabeça estava a imagem de um outro Deus, a não ser o verdadeiro Deus, que se sentava com pecadores, com meretrizes, com publicanos. Porque esse Deus, como a escritora Ellen White fala, é um Deus da graça, é um Deus da misericórdia, é um Deus do acolhimento, é um Deus que alarga suas fronteiras para acolher aqueles que estão lá fora sofrendo. Quando lá em Lucas 4, Lucas 4, Jesus entra na sinagoga e começa a ler o que o profeta Isaías fala, que o Espírito de Deus está sobre mim, que eu vim para pregar o ano de aceitação ao Senhor, eu vim para libertar os cativos, eu vim para trazer paz, eu vim para trazer misericórdia e para pregar o ano aceitável do Senhor. E esse ano aceitável do Senhor, eu aprendi isso essa semana, estava estudando outro tema, e o ano aceitável do Senhor, na cultura judaica, era um ano que estava ligado ao ano de jubileu. E o que acontecia no ano de jubileu? O ano de jubileu é que de tantos e tantos tempos, o endividado, aquele que tinha vendido suas terras, aquilo que tinha vendido suas posses, aquilo que tinha sido vendido como escravo, tudo que estava relacionado com a escravidão de vida, no ano do jubileu, era dito assim: zerou, está todo mundo perdoado aqui. As terras voltam para aquele que era, quem penhorou está livre da penhora, aquele que se tornou escravo se torna livre. E o ano aceitável do Senhor está condicionado, relacionado com o ano aonde Deus vai dizer: você está livre. Você está livre da culpa, da condenação. Você está livre da sua exclusão. Você está livre de tudo que te escravizou, de tudo que te prendeu, de tudo que te trouxe morte. Cristo, ele veio para trazer vida. E o ano aceitável do Senhor, Jesus olha para ele e diz: hoje essa profecia se cumpriu em mim. E aí vocês conhecem a história, e aqueles que tinham pensamento sobre quem era o Deus conosco,
que pensava que um Deus que não iria perdoar, mas queria trazer justiça e vingança, fica tão furioso, está em Lucas capítulo 4, fica tão furioso com Jesus, porque diz: hoje essa profecia se cumpriu, porque está aqui o esperado. Essas pessoas que tinham um pensamento distorcido desse Deus, fica tão furioso que pega Jesus e leva Jesus lá para um pináculo de uma montanha e queria jogar Jesus de cima para baixo, porque não era esse Jesus que eles queriam, não era esse Jesus que eles esperavam, e não era esse Jesus que eles pensavam. E qual é a ideia que você está formando desse Deus? Porque quem vê a Jesus vê o Pai. Se você tem uma ideia de Jesus, também vai ter a mesma de Deus. E quais as ideias que você está tendo desse Jesus, desse Cristo? Você está vendo um Cristo que vai fazer vingança, que vai trazer justiça, e a justiça é a justiça que você quer? Você quer um Jesus que vai excluir pessoas, vai tirar pessoas do caminho? Ou você está esperando um Cristo que alargue suas fronteiras e, em nome da misericórdia e da sua graça, acolha aqueles que precisam ser acolhidos? Que o Deus conosco seja um Deus real, um Deus que liberte, um Deus que faça com o outro aquilo que fez com você, te proporcionando liberdade. Se hoje você pode cantar livre eu sou, se hoje você pode ter essa paz, porque Cristo, Ele tira de você as multidões, o peso que o pecado traz. Se hoje você pode dizer, se hoje você pode cantar e diz: obrigado, porque livre eu sou. Essa mesma liberdade que foi estendida para você, você deve estender também para o outro. Proporcionar também essa liberdade para o outro e trazer paz para o outro. Porque o Deus está no meio de nós, com nós, entre nós. É um Deus que conhece as nossas lutas, as nossas necessidades, os nossos desafios, os nossos medos, os nossos receios, a nossa maldade também, porque somos muito mal, muito. Na nossa mente, a nossa mente é feita de guerra e violência. A nossa mente é construída de guerra. Como as pessoas lutam, né, brigam em nome da guerra, do discurso, do debate, do quem é mais forte, do quem vence. E quantas as vezes até a forma como a gente prega ou a gente fala, testemunha de Deus, em nossas falas tem veneno, tem discurso, tem guerras. Quantas as vezes a gente parte para a guerra para defender as nossas ideias, para defender a nossa legitimidade? Não, eu sei sobre Deus, eu tenho a verdade de Deus, foi revelada para mim. E se a tua verdade sobre Deus é uma verdade que afasta as pessoas de você, lamento dizer, mas não é verdade. A verdade de Deus, ela inclui. Ela traz pessoas para você. E se a tua verdade afasta as pessoas de você, afasta até mesmo a família de vocês. Quantas vezes a gente perde família, perde amigos, perde irmãos, perde parentes, por conta dessa verdade que a gente tanto quer gritar ou revelar e demonstrar para o mundo: eu tenho a verdade. São apenas ideias. Mas o Deus que se fez carne quer se relacionar com base nas relações. É um Deus que quer se relacionar com você. É um Deus que quer ter relacionamento com você. É um Deus que sai do mundo das ideias e vai para o mundo da vida, do chão da vida. Do chão do necessitado, do chão do faminto, do chão dos que choram, do chão dos que são excluídos, dos sãos que saem e não tem ninguém, não tem um ombro.
terra. Não tem ninguém. Deus se relaciona. Quer ver o Pai? Veja Jesus Cristo que revela o Pai. E era o Cristo que se relacionava com publicanos e meretrizes, porque a sua graça é ampliada para alcançar todos. A gente vai cantar de uma liberdade, a gente vai ouvir uma música que fala dessa liberdade que foi concedida a cada um de nós. Hoje você é livre. Promova a liberdade na vida de alguém. Promova a liberdade na vida de alguém. Seja um promotor dessa liberdade e dessa paz que o Deus conosco nos dá e nos ofereceu. Livre eu sou.
limitado, achar que esse Deus mora numa dimensão e num outro universo que não é o seu universo. Lembre-se, Ele habitou entre nós. Como Ellen White fala, Ele conhece as nossas lutas, as nossas falhas, a nossa dor, a nossa tristeza. Ele entende a cada um de nós. O tabernáculo de Deus hoje é o nosso coração. E com essa certeza, essa convicção, essa alegria, a gente é convidado a viver todos os dias felizes, porque é um Deus conosco. Esse é um impacto que traz na minha vida, é saber e ter a certeza de que Deus está comigo. Isso é o maior combustível, é a maior motivação que eu tenho de fazer as coisas. E muitas vezes eu não entendo, não compreendo, muitas vezes eu não acho significado, mas eu sei que Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, Ele está em todos os momentos comigo, Ele também está com vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Cristo eterno, aquele que armou agora a sua tenda, não em um tabernáculo feito por mãos humanas, mas agora Ele fez moradia naquilo que Ele mesmo fez, o nosso coração. Cristo, Ele nos reconciliou novamente com o Pai. Hoje o Pai está se relacionando conosco. E essa relação que nós temos hoje com Jesus é onde consiste a beleza do entendimento que nós temos do Deus conosco. Que cada um aqui, Senhor, aprenda a se relacionar com o Senhor para além do mundo das ideias, porque muitas vezes as ideias, elas acabam que nos afastam de Deus, acaba que não nos aproxima de Deus. E essas ideias muitas vezes excluem pessoas, e essas ideias muitas vezes me faz ser uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva. Quantas vezes, Pai, a gente discute com amigos, com pessoas, por conta das ideias. Que essas ideias fiquem de lado, sejam em segundo plano, mas que as relações com o Criador, com Cristo, seja algo que eu respire todos os dias na minha vida e na vida de cada um. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós e nos deu a liberdade através do teu sangue. Em nome de Jesus, te glorificamos. Amém. Amém. Amém.